Olá, meu nome é Jaron Maia, esse é o meu canal dedicado ao estudo do livro de Mórmon e no vídeo de hoje eu vou dar 5 indicações de livros para quem quer saber mais sobre o livro de Mórmon. Mas antes das minhas 5 indicações, eu quero fazer já de cara 2 menções honrosas. Uma, o próprio livro de Mórmon, obviamente. Se eu quero estudar o livro de Mórmon, eu tenho que começar estudando o próprio livro de Mórmon. Não existe nenhum texto, nenhum livro sobre o livro que vai ser superior ao próprio livro de Mórmon. Os manuais da igreja, do Instituto, sobre o livro de Mórmon são muito bons, tem muita coisa curiosa e interessante sobre o livro de Mórmon, mas o foco maior desses livros é a parte devocional, é pra gente estudar a doutrina, os princípios ensinados no livro de Mórmon. Eles não contêm tanta coisa secular, temporal. Esse é o manual mais antigo. Essa daqui é a nova edição que está sendo usada hoje em dia nas aulas do Instituto na igreja. Mas esse manual antigo, logo no prefácio, tem uma citação do presidente Kimball, que na época era membro do Quórum dos 12 Apóstolos, falando sobre o livro de Mórmon e sobre os sentimentos dele a respeito do livro de Mórmon. E ele falou assim: "Gostaríeis de que vos contasse uma grande aventura? Sempre que eu viajava, levava comigo um livro incomum, que era meu companheiro constante. Li-o muitas vezes. Quando terminei de ler o livro, fechei-o e sentei-me absorto a meditar sobre seu conteúdo. Suas páginas me prendiam, atavam-me, e eu colava meus olhos nelas." Eu não vou ler toda a citação, esse livro é fácil de encontrar e você pode ler a citação na íntegra. Mas aí ele começa a falar assim: essa história é dramática, é uma das maiores já vividas pelo homem. Sua história contém uma mensagem vital para a humanidade. Os arqueólogos ficarão entusiasmados ao lerem sobre ruínas de antigas cidades, estradas, edifícios. Jornalistas encontrarão crise após crise. O estudante de economia encontrará nesse livro incomum a desintegração de nações em virtude do orgulho. E aí ele vai citando astrônomos, arqueólogos, engenheiros, psicólogos, todos iam encontrar coisas interessantes nesse livro. E aí eu estudava o livro de Mórmon, lia os manuais do Instituto e eu pensava, gente, onde eu posso encontrar? Será que realmente arqueólogos, antropólogos, estudiosos pesquisaram essas coisas? Então, vamos lá, eu vou trazer aqui 5 indicações de livros que vão apresentar essa visão de estudiosos de outras áreas a respeito do livro de Mórmon, que vão engrandecer o seu estudo do livro de Mórmon. Minha primeira indicação é um livro chamado Mormon's Map, ou O Mapa de Mórmon, escrito pelo antropólogo John L. Sorenson. O grande problema desses outros livros relacionados ao livro de Mórmon é que a maioria deles é em inglês e a gente não tem a tradução em português. Então, se você fala inglês, você tem uma biblioteca enorme disponível para aprender muitas coisas sobre o livro de Mórmon. Mas se você não fala inglês, eu espero que o meu canal seja uma porta para todo esse conhecimento que não está disponível para você ainda. Então, nesse livro Mormon's Map, John Sorenson, ele compila várias partes do trabalho dele, que ele já tinha escrito em artigos acadêmicos e outros livros, sobre a coerência interna do livro de Mórmon. Mórmon, quando escreve, ele não está falando de um lugar imaginário que ele inventou. Quando Mórmon escreve o livro de Mórmon, ele, na verdade, ele usa pontos de referência que eram conhecidos dele e do povo dele. Então, se você pegar todas as referências geográficas dentro do livro de Mórmon, você consegue montar um mapa de toda aquela região. Não um mapa do continente americano e de possíveis localizações do livro de Mórmon, mas um mapa com as próprias referências internas. Então ele coloca cidade de Zarahemla e as outras cidades que estavam em volta. Qual a relação dessas cidades à cidade de Zarahemla? Quais acidentes geográficos existiam próximos? E não só a parte geográfica, mas também toda a situação geopolítica, étnica, descrita no livro de Mórmon, que John Sorenson, com a experiência dele como antropólogo, era capaz de, com as descrições do livro de Mórmon, estimar distâncias, localização de rios, posição relativa de etnias diferentes dentro do livro de Mórmon. É um livro muito curioso. Infelizmente, por causa do preço do dólar, ele é muito caro, mas ele está disponível na plataforma Kindle. E aí eu tenho certeza que o preço ele é muito mais acessível. Você pode baixar o aplicativo do Kindle, ou se você tiver o aparelho, você consegue comprar esse livro e ler, e é muito legal. Recomendo demais. Inclusive, eu recomendo você começar o seu estudo, de outras fontes do livro de Mórmon por esse livro.
Minha segunda indicação também é um livro do mesmo autor, John Sorenson, que é Mormon's Codex. Os estudiosos da América Antiga costumam chamar os livros nativos americanos, de códices, ou codex no singular. Então, o livro de Mormon seria literalmente Mormon Codex. Nesse livro, que é o último livro escrito pelo professor Sorenson, ele ainda está vivo, mas já está bem velhinho, e encerrou a carreira dele com essa publicação. Ele compila aqui todos os trabalhos que ele fez. É como se fosse assim, um resumo de tudo que ele produziu ao longo da vida. E ele discute evidências e mais evidências, com citações bibliográficas exaustivas e às vezes até cansativas de evidências arqueológicas, antropológicas, literárias, científicas, biológicas, de tudo relacionado ao livro de Mormon. Guerras, geografia, possível localização dos acontecimentos do livro de Mormon, ideologia, forma de escrita, linguagem. É um tratado, um compêndio de estudo acadêmico sobre o livro de Mormon. Muito bom esse livro, mas eu recomendo a leitura do Mormon's Map antes do Mormon's Codex. Próxima indicação é um livro que mescla um pouquinho a parte acadêmica e a parte devocional, espiritual. Inclusive ele é mais voltado para a parte espiritual, mas ele é muito bom e vai te dar insights muito interessantes a respeito do estudo do livro de Mormon. É esse livro, Christ and the New Covenant, literalmente Cristo e o Novo Convênio, escrito por Jeffrey R. Holland, que é membro do Quórum dos 12 Apóstolos da Igreja. Nesse livro ele estuda todo o livro de Mormon e vai discutindo a importância de toda a história do livro de Mormon e como a mensagem do livro de Mormon é centralizada em Jesus Cristo. Como estudando o livro de Mormon você vai ter uma aula e um testemunho sobre Jesus Cristo e sobre a missão dele como nosso Salvador. Como todas as histórias do livro de Mormon, mesmo aquelas que parecem não ter relação, falam de Cristo, testificam de Cristo ou ensinam sobre a missão dele. A próxima indicação é uma publicação feita pela BYU, que é a Universidade da Igreja, através de fundos de doadores, onde eles publicam artigos de estudantes que estudam na área de religião e teologia e escrituras antigas. E a publicação se chama Journal of Book of Mormon Studies, uma tradução livre, diário de estudos do livro de Mormon. Esse periódico ele é publicado até os dias de hoje e a primeira publicação dele foi em 1992. Inicialmente ele começou com esse título, Journal of Book of Mormon Studies, e foi sendo publicado com esse título até o ano de 2007. A partir de 2008, ele mudou o nome para Journal of Book of Mormon and Other Restoration Studies. Esse é um periódico, então como publicações científicas, é uma revista publicada com certa periodicidade e contém vários artigos acadêmicos de autores diferentes, falando sobre estudos, interpretações, achados arqueológicos, e muita coisa que eu vou trazer aqui no canal é referenciado nesse periódico, nessa publicação. Recomendo demais, se você sabe inglês, pesquisar, tem muita coisa disponível gratuitamente e vai explodir sua cabeça. E a minha última indicação, na verdade não é um livro, nem um periódico, nada do tipo, é um site, Book of Mormon Central. Você pode pesquisar no YouTube, porque eles têm um canal também, fazem vários vídeos muito legais, orientando o seu estudo do livro de Mormon, dando dicas de estudo e uma série de vídeos assim enorme, chamada Know Why. Saiba por quê. E explica várias coisas curiosas e interessantes a respeito do livro de Mormon. O site deles é ainda mais completo. Tem muitos artigos e no final várias referências em que você pode ler e procurar outras fontes e assim fazer uma pesquisa bem aprofundada sobre os diversos temas de estudo relacionado ao livro de Mormon. Infelizmente, os vídeos e todo o material está disponível só em inglês e eles estão trabalhando para trazer isso em espanhol também. Eu já entrei em contato com algumas pessoas da diretoria do Book of Mormon Central e eu soube que eles têm um projeto para trazer todo esse material em português também. Só que como é voluntário, eles têm essa limitação de verba. Então a prioridade é inicialmente produzir conteúdo em inglês e depois em espanhol. Eles têm plano sim para trazer em português, mas ainda não tem previsão. Se você gostou desse vídeo, curte ele, se inscreve aqui no canal,
procura outros vídeos que eu tenho produzido, que eu tenho certeza que vai encontrar outras coisas bem curiosas e bem legais. Todas essas referências que eu deixei aqui, indicações, vão estar linkadas aí embaixo. Você pode procurar os livros para comprar através dos links que eu vou deixar. Também pode procurar todas essas fontes na internet. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui embaixo o que você achou. Me segue no Instagram, meu perfil é jaron.maia. Eu também compartilho conteúdos lá. E é isso, até o próximo.